Boa noite, queridos. A paz de Jesus. Mais uma quarta-feira aqui para falarmos da palavra de Deus, falarmos do amor dele e encontrarmos respostas para as nossas vidas. Então, muito bem-vindo ao nosso culto, bem-vindo a esse tempo que Deus tem para falar com a gente. Então, vamos usar esse tempo da melhor forma possível, meus irmãos. O pessoal está chegando aí, está entrando. Você pode ir convidando mais pessoas para assistir. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva, tá bom? É muito importante para a gente. Vamos começar com uma oração, meus irmãos, agradecendo a Deus. Pai, muito obrigado por essa quarta-feira, obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos, ouvindo uma palavra, nos inspirando no Senhor. Que o Senhor abençoe a nossa noite, abençoe nosso tempo aqui, Pai, e que possamos aprender e aplicar em nossas vidas, Pai, a sua palavra. Obrigado, Jesus, obrigado por essa oportunidade. É no seu santo nome, o nome que está acima de todos os nomes, que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Gente, vamos rapidamente aqui aos avisos dessa semana. Eu quero lembrar aos irmãos que nesse domingo nós teremos o encontro de casais. Na verdade, vai ser uma reunião que nós vamos ter para informar as atividades do Ministério de Casais. Então, esse domingo você vai participar do culto junto com a gente e após o culto teremos uma reunião com todos os casais da igreja. Serão casais casados, noivos e namorados, tá bom? E nós vamos ter programações, vamos apresentar para vocês as programações do ano. São programações especiais, irmãos. Vocês vão gostar. Então, domingo, te esperamos, tá bom? Para passar para vocês e com certeza vocês serão partes essenciais desse ministério, desse trabalho que nós apresentaremos, tá certo? Também, amanhã, quinta-feira, começa as quintas terapêuticas do Celebrando a Transformação. Amanhã, gente. Eu quero te incentivar a estar com a gente, tá bom? Amanhã quem vai fazer a palestra é a doutora Irene Cunha. Ela é médica, né, tem doutorado na área e essa médica, gente, foi uma das médicas que cuidou de mim quando estava com Covid. Uma médica muito especial, que tem um carinho muito especial. Eu tenho certeza que vai trazer uma palestra que vai te abençoar muito, muito. Então amanhã, às 19h30, nós vamos mandar no WhatsApp da igreja o link para você assistir essa palestra, tá certo? Então te esperamos, contamos com a sua presença, tá bom? Então é isso, gente. Nós temos mais coisas acontecendo na nossa igreja. Esse domingo também iniciaremos a EBD, né, como treinamento para os pequenos grupos. Então seremos todos juntos, jovens e adultos, no salão da igreja às 9 horas da manhã para falarmos sobre pequenos grupos e a importância dos pequenos grupos, tá certo? Então nós queremos que as nossas casas sejam igrejas espalhadas, né, na nossa cidade, para que possamos espalhar o Evangelho de Jesus. Então nós te esperamos no domingo também às 9 horas para juntos darmos largada nisso, tá certo? Bom, gente, vamos usar a palavra de Deus nessa noite. Eu preparei aqui algo especial e o tema é que Deus está te chamando. Deus está te chamando. O que você vai fazer? Você vai atender ou vai recusar a chamada? Deus está te chamando, você atende ou recusa a chamada? Você já viu quando você recebe aquelas ligações indesejadas e você olha ali no seu telefone e ali tem aquela bolinha verde de aceitar a chamada ou aquela bolinha vermelha de rejeitar, recusar? E aí você decide o que faz. Às vezes quando liga esse pessoal oferecendo, olha, tem mesmo uma empresa me ligando há vários dias, né? Pelo menos 4, 5 vezes por dia eles me ligam oferecendo um novo plano de celular e eu não quero, né? Estou satisfeito com o meu. Eles ligam, eu falo que não quero, peço para não ligar mais, por favor, e eles continuam ligando. Então quando eu vejo que é o número, eu vou lá no vermelhinho, recusar, e recuso aquela chamada, né? Mas, gente, o chamado de Deus não tem como recusar. Deus está chamando cada um de nós nessa noite. Todos nós temos o chamado de Deus. Deus está fazendo uma ligação para a gente. E nós precisamos atender, aceitar a chamada do Senhor. Então, Deus está chamando. O que você vai fazer nessa noite? Lá em Êxodo,
Êxodo capítulo 3, versículo 4, você pode acompanhar comigo aí, pegar sua Bíblia, vai falar assim: o Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. E Moisés disse: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Em Gênesis 22, 11, vai falar assim: mas o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele, estou aqui. O que você faz quando Deus te chama? Você aceita ou você recusa essa chamada? No final do dia, querido, o maior obstáculo ao evangelismo são os cristãos que não compartilham o evangelho. Essa é uma frase de Albert Moller, né, um teólogo. Então, no final do dia, o maior obstáculo para o evangelho não se espalhar somos nós mesmos. Somos nós mesmos, que muitas das vezes estamos recusando a chamada de Deus para falar para alguém, para ter paciência com alguém, para explicar para alguém. E aí nós perdemos as oportunidades de espalhar o evangelho de Jesus. Sempre Deus vai ter um chamado para você. Sempre. Cada dia são milhares de chamadas que o Senhor está fazendo para você. Na maioria delas nós estamos recusando a chamada. Estamos acostumados, irmãos, a chamar pela ajuda de Deus, por sua presença. Mas a conversa com Deus não é um monólogo. Deus está sempre fazendo algo na terra e sempre chamando por pessoas que estejam disponíveis para serem enviadas por Ele. O ano do crescimento é um ano de envio. É um ano de envio, um ano de estarmos atentos para atender ao chamado de Deus e dizer sim para o envio que Ele tem para cada um de nós. Para onde Ele quer que a gente vá, o que Ele quer que a gente faça, com quem que Ele quer que a gente ensine a palavra. Nós temos que dizer sim, nós temos que aceitar essa chamada, essa proposta de Deus. Quem se aproxima de Deus precisa estar disposto a dizer: eis-me aqui, Senhor. Quem se aproxima de Deus, quem está indo na igreja, quem está procurando crescer no seu relacionamento com Deus, quem quer viver de fato o ano do crescimento, precisa dizer: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. O que o Senhor pedir, eis-me aqui. Estou pronto para fazer. Se você se tornou apenas um espectador, não é a presença de Deus que você está celebrando. Não é. É a presença de outra pessoa. Porque se você estiver celebrando a presença de Deus, você vai levantar a mão e vai dizer: Senhor, estou aqui. Porque não tem como você celebrar a presença de Deus e não ficar apaixonado, não ficar envolvido, não querer fazer mais e mais por esse Deus. Então, se você está na presença de Deus, você vai querer fazer muito mais por esse Deus e para esse Deus. Olha, o chamado, a vocação e grandes feitos com Deus acontecem quando você se dispõe, quando você se coloca disponível, quando você está pronto para servir, para fazer o que tem que ser feito. Quando você ama Jesus, você está disponível para o que for preciso, porque Deus precisar de você. Lembre-se, queridos, que a igreja é um corpo para Jesus. Um membro paralisado no corpo resulta em menos qualidade de vida. Então, se você está paralisado nesse corpo que é a igreja, você está atrapalhando o andamento da igreja. Gente, no nosso serviço cristão, na nossa caminhada cristã, não tem tempo para mimimi. Não tem. Você precisa agir. Você tem que atender o chamado de Deus e falar: Senhor, eis-me aqui, vou fazer. Você pode estar chateado, você pode estar mal-humorado, você pode estar o que for. Mas você tem que atender o chamado de Deus. E fazer o que for preciso, querido. E fazer o que for preciso. Sustentar um membro que suga energia tem que ser carregado e não faz nenhum movimento. É pesado demais para o corpo de Cristo. Pesado demais. Então atenda o chamado de Deus, atenda. Sabe, essa ideia de ser igreja família não é apenas pensar em quem vai cuidar de mim ou quem vai me incluir. É também pensar em qual é o meu papel.
Tem muitas pessoas que pensam assim, eu vou estar na igreja, então eu tenho que ser cuidado. Eu vou estar na igreja, então eu tenho que cuidar de mim, as pessoas. Gente, não é isso. Eu também tenho que pensar o que eu vou fazer pelo próximo. Lembra as palavras de Jesus? É mais feliz aquele que dá do que aquele que recebe. É mais feliz quem dá do que quem recebe. Se você está na igreja pensando em só receber, você ainda não entende Jesus de verdade. Você ainda não entende o amor de Deus. Você não entende ainda o que é evangelho. Não entende. Precisa entender. Rick Warren, ele fala assim: se não sinto amor pelos outros, nem desejo de ajudar as pessoas e me preocupo somente com minhas necessidades, devo questionar se Cristo está realmente em minha vida. Se não sinto amor pelos outros, nem desejo de ajudar as pessoas e me preocupo somente com minhas necessidades, devo questionar se Cristo está realmente em minha vida. Pegou essa, querido? Entendeu? Se você se preocupa mais com as suas necessidades, mais com as suas coisas, de repente você não está servindo Cristo errado, hein? Está seguindo Cristo errado. Cuidado, cuidado, querido. Existem alguns mitos, né, da disponibilidade para servir. Se eu estiver disponível para fazer o que tem que ser feito, eu não serei valorizado na minha identidade. Eu não tenho que estar disponível. Sabe, as pessoas têm que insistir para que eu faça. Porque aí sim, vão me valorizar mais. Para de bobeira, para de besteira. Você tem que estar disponível. Tem que estar à disposição para servir. Não vai sobrar tempo para fazer as minhas coisas. Trabalho, escola, faculdade, hobby, sabe, meu lazer com a minha família. Se eu tiver algum compromisso com a igreja, então não vai sobrar tempo. Querido, quais são as suas prioridades, hein? Se você prioriza o céu, você vai priorizar a igreja do Senhor também. Vai priorizar servir a igreja do Senhor. Porque você entende que a igreja é o céu na terra. É o reino de Deus na terra. Tem gente que pensa assim, eu sirvo a Deus e não as pessoas. Não tem como, hein? Se você ama a Deus, se você serve a Deus, você vai ter prazer em servir as pessoas também. Vai ter prazer. Porque Jesus nos ensinou isso como nosso mestre. Ele servia as pessoas. A pessoa estava com fome, ele ia lá e transformava, né, multiplicava pães e peixes. A pessoa estava com necessidade física de cura, ele ia lá, curava aquelas pessoas. As pessoas queriam apenas falar, serem ouvidas, ele estava lá para cuidar daquelas pessoas. Querido, Deus faz grandes coisas em nossas vidas. O problema é que nós não estamos disponíveis para isso. Tem gente que pensa assim, Deus ainda não falou comigo. Quando ele falar, eu vou. Querido, eu te posso garantir que durante um dia, Deus está falando contigo milhares de vezes. O problema é que estamos preocupados com tantas coisas. Com tantas coisas. Nós sabemos o que vai acontecer, está acontecendo na Ucrânia, nós sabemos o que está acontecendo com a pandemia, nós sabemos o que está acontecendo com o BBB. Só a única coisa que a gente não está sabendo é o que Deus quer para as nossas vidas, qual é o chamado para as nossas vidas. Você sabe tudo, só não sabe o mais importante. Então cuidado, cuidado com isso, cuidado. Assim como Deus disse um dia a Moisés que todo impedimento para servir no Egito tinha acabado, Deus diz para você hoje, é tempo de me servir. E o único empecilho é a sua disponibilidade. O único empecilho para servir a Deus é a sua disponibilidade. Êxodo 4, versículo 19 a 20, vai falar assim: ora, o Senhor tinha dito a Moisés, em Midian, volte ao Egito, pois já morreram todos que procuravam matá-lo. Então Moisés levou sua mulher e seus filhos montado no jumento e partiu de volta ao Egito. Levava na mão a vara de Deus. Uau, gente! Uau! Nós precisamos aceitar o chamado de Deus. Fazer como Moisés. Deus falou, vai, faça. Ele foi lá e fez. Então tem alguns princípios aqui para a gente superar hoje o que nos impede de atender ao chamado, né? A chamada de Deus para as nossas vidas. Primeira coisa,
creia que Jesus capacita os disponíveis. Creia que Jesus capacita os disponíveis. É interessante que Moisés, ele era meio gago, né? E pensa, você liderar um povo, né? Liderar uma nação, ter que falar em público, era muito complicado. Então Moisés, ele teve que acreditar que Deus ia capacitar ele, porque sozinho ele não ia conseguir. Tanto que Deus fala, olha, eu sou, está contigo. O eu sou vai te ajudar. Então ele precisou acreditar nessa palavra de Deus. Moisés não era capaz, mas ele acreditou que Deus ia capacitá-lo para esse trabalho tão difícil. Mateus 4,19 fala assim, e disse Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Os discípulos não sabiam pescar homens, sabiam pescar peixes, mas homens eles não sabiam. Jesus falou, olha para mim, que eu vou ensinar a vocês a forma de falar, a forma de agir. Eu vou ensinar tudo para vocês. Vocês vão ficar feras nesse negócio de trazer homens para o Senhor. Jesus não procurou por pescadores de homens, por expert em trazer homens para Deus. Ele procurou pessoas disponíveis para ele fazer delas pescadores de homens. Seus discípulos estavam disponíveis. Ei, vem comigo, eis-me aqui, Senhor. Estou te seguindo, vou fazer o que o Senhor quer. Veja que o siga-me vem antes do eu farei. O siga-me vem antes do eu farei. Primeiro nós seguimos e depois Deus faz a obra em nossas vidas. O problema é que muitas pessoas estão esperando Deus fazer algo para depois seguir, para depois atender o chamado de Deus. E não é dessa forma que acontece. Primeiro você segue e depois Deus faz na sua vida. Então pare de esperar algo mirabolante acontecer, um milagre gigantesco acontecer para você fazer algo. Não, você precisa seguir. E o milagre vai acontecer no caminho. Vai acontecer no caminho. Foi quando Moisés e o povo estavam já caminhando, decidiram seguir, que Deus abriu o Mar Vermelho. Deus não falou, olha, pode ir lá que o Mar Vermelho já está aberto. Não. Eles seguiram primeiro, depois o milagre aconteceu. Isso está faltando para a gente, irmãos. Seguir. E depois Deus faz a parte dele. Mas primeiro nós temos que dizer sim para Jesus, dizer sim para o nosso Pai. Nas mãos de Deus, o eu os farei é simples. O segredo está na resposta ao siga-me. O segredo está na resposta ao sigam-me. Então, você está seguindo Jesus? Já ouviu que Jesus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos? Jesus chama todos, mas ele só capacita os disponíveis. Só capacita os disponíveis. Aqueles que estão disponíveis para fazer o trabalho dele. É interessante como Jesus age, né? Porque todas as pessoas que Jesus está chamando para fazer algo, já está trabalhando, está fazendo algo. E ao mesmo tempo estão disponíveis. Ele não pega alguém que está sem fazer nada, que literalmente está ali disponível e não está fazendo nada. Não, mas ele pega alguém que já está fazendo algo, está trabalhando. Tem um trabalho, tem algo a fazer. E essas pessoas, além de abandonar, negar a si mesmo, dizem, olha, eu estou disponível, eis-me aqui, vamos. Que bênção, gente, que bênção. Outra coisa, comprometa-se em fazer o seu trabalho bem. Comprometa em fazer o seu trabalho bem. Mateus 4, 18 a 19 fala assim, e disse Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus não disse aqui aos discípulos que a partir daquele momento eles se tornariam servos dele. Não foi isso. Mas que fariam deles pescadores de homens. Isso significa que eles já estavam servindo a Jesus com o que estavam fazendo. Então lembre disso, os comprometidos estão sempre ocupados.
Pegou essa? Os comprometidos estão sempre ocupados. Tem sempre algo a fazer. Os desocupados são os descomprometidos e não os disponíveis. Pegou? Os desocupados são os descomprometidos e não os disponíveis. Todas as pessoas que Jesus chamou estavam ocupadas. Todas as pessoas que Jesus chamou estavam ocupadas, trabalhando e trabalhando bem. Trabalhando bem. Nada justifica estar parado, desocupado, encostado e distante. Com emprego ou sem emprego, tendo sido chamado para o ministério ou trabalho voluntário ou não, o seu posicionamento para se comprometer com algo relevante é uma escolha sua. É uma escolha sua, uma decisão sua. Você escolhe, você decide. Você que toma esse passo. E Jesus vai atrás de pessoas comprometidas. Pessoas que trabalham. Não pessoas que estão de braços cruzados, esperando algo do céu cair. Isso é tremendo, gente. É tremendo. E um outro ponto para a gente pensar. Responda ao chamado de Deus confiando em quem te chama. Responda ao chamado de Deus confiando em quem te chama. Isaías 6, versículo 8 a 9, fala assim: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. E ele disse: vá. O seu sim, querido, é de acordo com a confiança em quem te chama. O seu sim é de acordo com a confiança em quem te chama. Se você confia em Deus, você aceita o chamado. Se você confia em Deus, você diz: eis-me aqui, Senhor. Quem enviarei? A pergunta aqui do Senhor em Isaías 6. A pergunta não foi para quem está a fim de fazer algo específico, mas quem quer ser enviado por Ele, independente do que seja. Quem confia sua vida inteira a Jesus está disponível para a causa dele, para a missão que ele quer, seja ela qual for. A pessoa está disponível. Disponível para ajudar, disponível para servir, disponível para liderar. Ela está disponível. Outro ponto para a gente pensar, querido: foque Jesus acima da tarefa que ele te confiou. Foque Jesus acima da tarefa que ele te confiou. João 1,43 já fala assim: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Uau! Gente, quando Jesus chamou seus discípulos, ele não falou sobre todos os detalhes da missão. Ele disse apenas: siga-me. Eu tenho um chamado para você. E aí, você aceita ou rejeita ou recusa? O foco da disponibilidade é Jesus. O foco é Jesus e não a tarefa. Entendeu? Então, quando você está na igreja, servindo no ministério infantil, por exemplo, servindo no ministério dos jovens, servindo no ministério da recepção, ministério das mulheres, ministério da cantina, qualquer ministério da igreja que você está servindo, o foco não é a tarefa, o foco é Jesus. Eu vou fazer isso aqui porque isso é importante para a igreja do Senhor. Isso é importante para que mais pessoas cheguem aqui e essas pessoas se sintam confortáveis, se sintam bem cuidadas. Então eu vou fazer pensando em Jesus. Não vou fazer pensando na tarefa. Gente, quantas vezes eu cheguei na igreja e, por exemplo, lavei banheiro, fiz tantas outras coisas, varri o pátio, arrumei cadeiras. O meu foco não é a tarefa. Não é a tarefa. Ah, não, eu tenho que pregar, ou eu tenho que cantar, ou eu tenho que fazer qualquer outra coisa, senão não é algo digno. Gente, o foco não é a tarefa. O foco é Jesus. E quando a gente faz algo para Jesus, não importa o que for, a gente vai fazer. A gente vai fazer com um sorriso no rosto, com alegria, porque o foco não está no que você vai fazer, mas para quem você está fazendo. Então, se você é daquelas pessoas que pensam: não, a coisa mais importante é isso na igreja, se não for isso eu não faço nada. Desculpa, você está muito enganado. Você não sabe o que é servir a Jesus. Você não sabe o que é servir a Jesus. E você precisa aprender de verdade. O foco não é a tarefa, o foco não é o serviço, não é o trabalho. Mas o foco é o Rei, é Jesus, é quem nós estamos servindo. E qualquer serviço para o nosso Rei é digno e tem muito valor. E tem muito valor, gente. Se nós como igreja passarmos a pensar dessa forma, não vamos ter brigas por vaidade em igreja, como tem muitas igrejas, Tem vaidade. Pessoas não querem fazer nada porque tem que ser aquele ministério, tem que ser aquela coisa. Se não fizer aquela coisa, não faz mais outra nenhuma. Porque o foco está em aparecer.
O foco não está em servir a Jesus, mas tem aparecer para as pessoas. E aí você está muito enganado. E aí você está muito enganado. E aí você acaba caindo do cavalo. A verdade é essa, querido. O enviado ele está disposto a fazer o que tem que ser feito. Porque sua satisfação não está no que ele faz, mas na pessoa de Jesus. Em satisfazer Jesus. Imagine só as tarefas dos discípulos no dia a dia. Servir comida para as multidões. Preparar as casas para onde Jesus ia passar. Preparar barco para as viagens. E até algumas tempestades no meio dessas viagens nos barcos. Conseguir um jumentinho para Jesus montar. Comprar comida. Né? Lá em João 4 a gente vê isso. Eles comprando comida. Eles não eram apaixonados por fazer essas coisas. Hein? Muitas dessas coisas aqui não é legal. Imagine só comprar comida para a multidão. É trabalho demais, meu amigo. É muito trabalho. Então eles não eram apaixonados por fazer coisas, por fazer tarefas. Eles eram apaixonados por Jesus. E por serem apaixonados por Jesus, faziam tarefas, mesmo eles não gostando. Porque o foco estava nele, e não nas coisas, e não nas pessoas. Quando você foca só nas pessoas, quando você foca só na tarefa, você vai ficar escolhendo o que fazer. E vai acabar que não vai fazer nada. Então cuidado, cuidado, porque se seu foco não está em Jesus, você pode se dar muito mal. Muito mal mesmo. Muito mal mesmo, gente. Então pense nisso. Pense em servir mais a Jesus, queridos. Eu queria concluir aqui com essa passagem de 1 Coríntios 15, versículo 58. Fala assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. No Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Nada será inútil se o trabalho for no Senhor. Nada será inútil se o trabalho for no Senhor. Agora, se o seu propósito é servir na igreja para aparecer, se seu propósito é servir na igreja que se quer destaque, então é melhor você pegar uma melancia, colocar na cabeça e andar no meio da rua, que aí todo mundo vai olhar para você, vai achar engraçado, todo mundo vai focar em você. Agora, se seu trabalho, gente, é focar em Jesus, você vai fazer qualquer coisa, independente se as pessoas estão olhando para você ou não, sempre valerá a pena, querido, sempre valerá a pena. Não é uma questão de ter uma experiência com anjos, com a voz audível de Deus ou com algo fora do normal. É uma questão de conhecer a palavra, conhecer a Deus e obedecê-lo. E aí eu sirvo com amor. Eu sirvo com amor. Eu sirvo com dedicação. Eu vou estar sempre disponível para Deus. Para Deus. Marcos 10, 28 a 31 fala assim: então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Gente, a Bíblia é um livro que fala sobre recompensa dos justos. Recompensas. Por exemplo, em Hebreus 11, 6, fala que uma fé saudável é convicta de que Deus nos recompensa. Uma fé saudável, ela é convicta de que Deus nos recompensa. Então, Deus ele vai recompensar você, se você fizer de coração para Ele. Se você estiver disponível, compromissado com o trabalho dele aqui na terra. Então tem tanto ministério na igreja que você pode servir, querido. Tem tanto. Tem o ministério infantil, que a Mary está precisando de ajudantes, né, de servos. Precisa de pessoas ali para estar o domingo cuidando das nossas crianças. Tem o ministério da cantina, tem o ministério da recepção, tem todos os outros ministérios na igreja que você pode dizer: eis-me aqui, Senhor, para servir. Né? Tem tantas outras coisas, gente, que você pode servir e pode ajudar o reino crescer cada vez mais. Então, não perca tempo, não perca tempo. Seu telefone está tocando. É Jesus te chamando. E aí? Aceita ou rejeita? Vamos orar. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo.
Obrigado pelos irmãos, pela Igreja de Cristo do Campinho. Ó Pai, que essa igreja seja uma igreja que aceita o chamado do Senhor o tempo todo, que faz a sua vontade. Que essa igreja não seja uma igreja de artistas que querem fazer coisas só para aparecer, mas que o nosso objetivo sempre seja que o Senhor apareça e que as pessoas deem glórias ao seu nome, ó Deus. Muito obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado por esse tempo tão especial. Que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando, Pai, porque nós somos dependentes do Senhor. Obrigado, Jesus. Se o Senhor não voltar, no domingo estaremos presencialmente na Igreja de Cristo do Campinho, para dar todo o louvor e toda a honra que só o Senhor merece. Obrigado, Jesus. É no seu nome que nós oramos. Amém e amém. Amém, queridos. Muito bom estar com vocês, passar esse tempo aqui. Que Deus possa abençoar cada um, viu? Um grande abraço aí para quem está com a gente, aí, os irmãos estão nos assistindo. E de novo, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, tá bom? Compartilhe essa mensagem com seus amigos para que mais pessoas sejam abençoadas, gente. Tem tanta gente nesse momento que querem fazer as coisas por aplausos, não é verdade? E nós que conhecemos Jesus de verdade precisamos entender que nós fazemos simplesmente pelo que Ele é, pelo que Ele é. E Ele é o Senhor e Salvador, nosso Criador. E nós fazemos porque Ele merece o nosso trabalho, Ele merece o nosso melhor. Nós vamos servir. Em qualquer área, nós vamos servir. Porque a honra e a glória é somente para Ele. Uma quarta-feira abençoada para você, queridos. Fiquem na paz. Amanhã, faz um esforcinho para assistir a palestra do Celebrando a Transformação às 19h30, tá bom? Vai te abençoar muito. Tá certo? Beijo, gente. Fiquem na paz, viu? Excelente noite. Tchau, tchau.